uns aos outros pelo amor. Então nós estamos diante desse texto bíblico e pedindo a Deus que Ele venha trazer inspiração nessa noite e que os servos de Deus possam ouvir a palavra de Deus para a glória do Senhor. Glória a Jesus. Eis-me aqui na Tua presença, Senhor, para ser um instrumento de Deus nas suas mãos. Que o Senhor venha estar abençoando a igreja local, os irmãos aqui presentes. Que o Senhor venha, Senhor, nos falar conosco através dessa mensagem. Que nós possamos cada dia crescer em conhecimento da Tua palavra. Nos ajuda nessa noite, abençoa essa igreja e dá vitória ao que está doente, cura aos enfermos, Senhor, aqueles que estão precisando de restauração, o Senhor possa restaurar, dar firmeza, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que nós oramos a Ti. Amém. Amém? Esse texto, vocês viram aí, primeiramente, fala sobre a liberdade cristã. Glória a Deus. Nós somos livres. O ser humano é livre para fazer o que ele quer? Glória a Deus. Essa é uma primeira definição. O que é liberdade, né? Liberdade, na visão de alguns, é o direito de ir para onde você quer, é falar o que você quiser, é se portar como você quer, à vontade. Mas será que isso é liberdade? Glória a Deus. Quero dizer que não existe ninguém que seja livre 100%. Porque ou nós vamos pertencer a um reino, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, ele diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, através da sua misericórdia. Glória a Deus. Então nós estamos precisando, até o texto que eu li vai definir que o ministério de Jesus, ele foi recheado de um ministério que ele vai chegar em Lucas capítulo 4, quando ele pega o livro de Isaías, e ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Então Jesus já começa o ministério falando da sua missão, que ele veio libertar os cativos. Glória a Deus. O homem e a mulher que estão dominados, né, por algo que o influencia, e essa influência somente a poderosa mão de Deus é que pode trazer libertação. Glória a Deus. Vocês lembram de um caso de uma mulher em Lucas 13, que ela estava com uma enfermidade, ela tinha uma enfermidade que ela não podia, ela andava curvada, né? E sabe quantos anos ela permaneceu naquela enfermidade? Precisamente 18 anos. Quando Jesus chegou naquela sinagoga, ele curou aquela mulher. Ele disse: um espírito, esta é filha de Abraão, e importa que ela seja livre, glória a Deus, desse espírito de maligno que aprisionava aquela mulher. Então Jesus, ele veio libertar os cativos. Glória a Deus. Ele enfrentou o mar da Galileia em Marcos 5, só para quê? Para chegar do outro lado, numa cidade chamada Gadara, e ele encontrou um cidadão que estava, olha como é a situação do homem, vivia no cemitério, irmãos, despido, desarrumado. Ninguém, nem a polícia local, nem as autoridades podiam prendê-lo, porque ele tinha uma força sobrenatural.
capítulo 5 de Marcos. Mas no dia que Jesus chegou lá, ele mudou a história daquele moço. E ele disse ele disse assim: como é o teu nome? Ele disse que o meu nome era, não é que fosse um nome, né? Porque era vários espíritos que aprisionavam. E quando o espírito aprisiona uma pessoa, ele domina a mente, ele domina os hábitos, a forma de se, o comportamento, domina a fala, domina a vida completa. Então Jesus veio libertar os cativos, glória a Deus, ao ponto que ele chegou também aqui no capítulo 8 que eu li, que Maria Madalena, né, era uma discípula de Cristo. Ela tinha ela sofria um aprisionamento espiritual, segundo o relato bíblico, no capítulo 8, Jesus libertou ela de pelo menos 7 espíritos malignos. Já pensou um negócio desse? Né? A mulher estava sobre o domínio do adversário, mas ele veio libertar o cativeiro, veio tirar da prisão os presos, glória a Deus. E ele falou isso, como o irmão sempre prega aqui, né? Em João 8, Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Mas nós já somos religiosos, nós já temos a igreja, nós já temos um sacerdote. Aí Jesus disse: se vocês permanecerem nos meus ensinos, e se vocês realmente crerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão livres. Entenda que a libertação, ela envolve a questão do domínio, né? Envolve influência, que mais? Maneira dos comportamentos, glória a Deus. Então, Jesus disse: se conheceres o Filho de Deus, verdadeiramente vocês serão livres. Glória a Deus. Livres. Quem não quer usufruir da liberdade, né, irmão? Irmão, você não sabe o que é liberdade do ponto de vista físico, material? É você estar dentro de um hospital sem poder se locomover. É quando você, no caso, pessoas que cometeram praticaram algum delito, e elas estão ali numa penitenciária sem poder, né? Tem até um hino, né, que um irmão narrou na sua canção, que ele, quando chegava 6 da noite, ele sentia aquela tristeza, mas ao mesmo tempo ele sentia, quando ele aceitou a Cristo, o fluir de Deus na sua vida. E a verdadeira liberdade está na pessoa de Jesus, glória a Deus. Irmãos, e o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro chegou a ser preso, ou melhor dizendo, João Batista foi preso, não foi? João Batista não foi preso? Jesus livrou ele da cadeia, hein? Oh, como eu esperava que Jesus fosse me livrar da cadeia. A moça dançou, né? Que o pessoal faz até essas curtição de festas juninas, como se fosse algo, a festa lá de aniversário de Herodes, uma dança lá sensual, custou o quê? A cabeça do profeta. Deus não lhe tirou, não tirou da prisão, ele foi morto. Já Pedro, irmã Vilani, foi preso. E o que a igreja fazia para que Pedro pudesse ser livre? Irmão, ora que melhora. Comece a orar, glória a Deus, que as cadeias, que as prisões, que aquilo que quer te dominar não vai te alcançar, porque pela oração, a igreja fazia uma oração intercessória. A Bíblia diz que Pedro estava aguarnecido de quase 16 soldados ali, mas o anjo do Senhor chegou, abriu as portas da prisão, tirou as algemas de Pedro e acordou Pedro. Levanta, Pedro. Pedro estava dormindo, glória a Deus. Sai dessa prisão, Pedro, glória a Deus. Pedro sai do local da prisão, achando que estava sonhando, né? Mas foi livre.
Nesse fato, Deus livrou a Pedro, porque Deus tem um propósito. Já o apóstolo Paulo também foi preso em Atos 16, mas ele recebeu de Deus um livramento. Tem até uma música, né, um hino. Um terremoto veio sobre aquela prisão, e houve uma implosão, e as cadeias foram abertas, e os presos tiveram até a chance de fugir, mas Deus foi tão poderoso que deteve os presos para ouvir o evangelho de salvação, de libertação, através do apóstolo Paulo. Glória a Deus, amém? Irmãos, essa é uma história de salvação, libertação. O Davi usa muito esse termo, né? Livra-me, glória a Deus. A nação passou 430 anos sobre uma prisão, porque a pessoa, né, está no lugar, e ali trabalhava noite e dia, 430 anos, meu irmão, brincadeira. Mas Deus é tão bom, que, como eu falei, a igreja lá em Atos 12:5 fazia o quê? Estava em contínua oração. E o Velho Testamento mostra, irmãos, que os judeus começaram a clamar, fizeram um clamor, e através do clamor, Deus suscitou um libertador. Glória a Deus. Exatamente. O enviado de Deus para trazer a libertação foi Moisés. Mas agora nós estamos falando do lado espiritual, irmãos. O significado dessa libertação, irmão Alisson, deu certo, né? A aula, né? Muito bem. O significado dessa libertação é você praticamente conhecer Cristo, o Evangelho. Mas assim, é contínuo, viu? O processo continua. Glória a Deus. Você não pode negligenciar. Você não pode até eu preguei na semana retrasada, né, sobre a questão da pessoa retrocesso espiritual, né, querer voltar ao que antigamente. E Paulo dá muitos conselhos nessa carta, e um dos conselhos que ele cita aqui, ele faz assim uma comparação. Eu acho aqui no capítulo 4, ele faz uma comparação muito interessante, em Gálatas capítulo 4, porque antes, quando Abraão desceu ao Egito, né, eu até falei, Egito é um tipo de prisão espiritual, né? Foi uma prisão política, uma prisão geográfica, uma prisão social, né? Podemos assim dizer, uma prisão social, porque o povo estava cativo, trabalhava noite e dia ali para se sustentar, construir. Os opressores, estou falando aqui igual, aproveitavam a mão de obra barata dos judeus, e ali. Mas antes disso, Abraão entrou no Egito, um deslize, né? Quando a pessoa começa a ter uma queda espiritual, ela não confia mais em Deus, ela deixa de orar, ela deixa de ler a Bíblia, ela mal frequenta a igreja. Mas louva a Deus por aqueles irmãos que pelo menos vêm no culto de domingo, glória a Deus. Ou então que não, pelo menos acompanha através da internet, glória a Deus. Mas enfim, o importante é não deixar se desligar, porque se desligar, a graça de Deus não flui. E a Bíblia diz que quando Abraão desceu ao Egito, e Deus, ele teve que mentir, né? Pensou, um crente, servo de Deus, tem que mentir para se livrar das coisas? O Abraão teve que mentir. E aí o faraó descobriu depois as mentiras dele, e no final das contas ele saiu do Egito e ainda levou uma serva por nome Agar. Então Paulo vai usar essas personagens. Sara, uma mulher estéril, uma mulher de idade, não podia gerar, e de forma sobrenatural Deus abre a madre de Sara, e como promessa de Deus, Deus usou ali por misericórdia. E o apóstolo vai dizer assim, irmãos, presta atenção, no capítulo 4
Fred, versículo 29, 28. Glória a Deus. Nós irmãos, somos filhos da promessa. Ser filho da promessa como Isaac. Aqui ele está falando ele pega esses exemplos para mostrar que os que estão debaixo da lei do pecado, eles são como Ismael, que foi uma concordância. Quando marido e mulher concordam em fazer algo errado, e isso repercutiu na vida deles dois, né? E aí, no tempo de Deus, Deus abriu a madre, Deus entregou o Isaac, a promessa, o filho da promessa. E o apóstolo faz essa comparação, que nós somos como Isaac, no versículo 28, glória a Deus, somos filhos da promessa, porque nós fomos, a palavra da libertação chegou aos nossos corações, chegou à nossa mente, então nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos agora a nova geração de Deus em nós. Presta atenção, no 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim também agora. Mas o que diz a Escritura? Foi uma decisão muito difícil para Abraão, né, Léa? Abraão tinha que lançar fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pense numa luta no coração do patriarca, mas aí foi uma renúncia, teve que tomar essa decisão. E Deus cuida de tudo, né? Cuidou até desse filho de Abraão, mesmo que não fosse um filho legítimo, né? Um filho fruto de adultério. A verdade é essa. Então foi uma articulação entre esse casal para que gerasse um filho e pudesse ser o herdeiro, mas Deus disse: não está aí. Então muitas vezes a gente faz os nossos planos, mas Deus tem um plano perfeito, melhor, mais abençoado, para que nós possamos trilhar o nosso caminho. Diga amém. Creia nessa palavra. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os planos dos homens. Então, dito isso, eu compreendo que a libertação espiritual é quando você consegue se desvencilhar do domínio. Até eu preguei aqui na ceia, no capítulo 3 de Gálatas, quando ele diz que nós somos libertos, resgatados da maldição da lei. Então nós falamos aqui no domingo que a maldição da lei é exatamente o domínio do pecado, né? O homem sem Deus, sem paz, sem salvação, ele está sob esse domínio do pecado. Então está com a sua mente travada, né? Uma mente realmente que não consegue se desvencilhar dessa natureza humana. Então Cristo, quando ele chega na vida de um ser humano e aquela pessoa acredita na palavra de Deus, né? Então Deus começa a fazer o processo de libertação. Lá em Atos 16, a gente vai ver que Lídia era uma mulher religiosa, mas ela precisava de libertação, como de fato ela aceitou o Filho de Deus. Então Paulo continuou pregando, e tinha uma moça lá, que era uma agoureira, fazia um espetáculo, era uma mulher que tinha uns dons, mas era do maligno, e ela adivinhava a vida das pessoas, e ela foi liberta do poder de Satanás. Daqui a pouco Deus resolveu ali mostrar que os homens, eles são amantes do dinheiro, cheios da grana, que eram aprisionados pelo dinheiro. Glória a Deus. E eu quero dizer também que quando Paulo estava aprisionado, não porque ele era criminoso, mas por conta do evangelho de Jesus, Paulo foi à prisão, como eu de fato citei, mas Deus agiu em favor de Paulo, Deus agiu em favor de Silas, Deus tirou eles da prisão. E o interessante é que, embora as prisões deste mundo queiram calar o nosso ministério, queiram calar a nossa voz, mas o interessante é que no calor das tribulações você não pode parar de adorar o Filho de Deus. Glória a Deus. Mesmo que como diz Abacuque, que a figueira não floresça,
mesmo que as condições sejam adversas, mas todavia eu me alegrarei do Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, meu irmão, glória a Deus, no momento de grande aflição, muitas vezes querem paralisar o ministério de alguém. A pessoa persevera, a pessoa vai para a igreja, aí a pessoa começa a desistir porque algum problema aconteceu. Mas, irmãos, mesmo que aconteça um problema familiar, mas não pare de orar, vamos continuar orando, porque Deus vai dar vitória, Deus vai trazer uma solução, Deus vai trazer uma restauração, Deus vai tirar alguém que está no cativo, alguém que não está aprisionado, com a mente turbada. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Nós não podemos deixar que nada nesta vida possa tomar conta no lugar de Deus no nosso coração. Mas vamos para o texto da palavra. O texto vai dizer o que no capítulo 5, versículo 1? Vem comigo para o texto. O apóstolo vai citar aqui um conselho doutrinário, né? Um conselho ético, para que os crentes que foram libertos, uma vez libertos, uma vez que eles foram alcançados pelo Evangelho, uma vez que eles encontraram Jesus, glória a Deus, mas eles têm que saber usar a liberdade. Tem que saber usar a liberdade. Veja bem, glória a Deus. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Isso é uma palavra bíblica para cada um de nós, para a igreja hoje. Hoje é um momento de reflexão. A palavra está falando sobre liberdade espiritual, liberdade cristã. Não é assim um momento para você, agora eu sou servo de Deus. Existe essa teologia, né? Até Paulo combate sobre isso, que você está sobre a direção de Deus, e agora você pode, o que você fizer, claro que Deus é que perdoa, mas existe a liberdade e a libertinagem. A liberdade em Cristo, ela não é algo assim, sem ordem, sem regra, né? A Bíblia fala que nós temos que permanecer firmes nessa liberdade com que Cristo nos libertou. Interessante, não torneis a se meter debaixo do jugo da servidão. Note que algumas pessoas, aqui no contexto de Paulo, de Gálatas, melhor dizendo, estavam querendo voltar atrás, estavam querendo o jugo de novo. É como se o jugo, né, é algo que tenta dominar uma pessoa, que tenta assenhorar-se de uma pessoa. O jugo aqui tem um sentido físico. Era uma canga de boi, né, que estava levando ali aqueles animais, mas simbolicamente representa domínio. Então o domínio, Paulo diz em Romanos, que nós que estamos no Espírito, estamos sob o domínio do Espírito Santo, não podemos ser dominados pelos nossos próprios desejos carnais. A verdade é essa, glória a Deus, é que os crentes da Galácia, atualmente também, muitas pessoas estão querendo voltar atrás, estão querendo deixar-se novamente ser dominado, e a verdadeira liberdade, ela tem que ter exatamente isso. Nós temos que ter perseverança na palavra. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Glória a Deus. Então a pessoa que está livre do poder, né? Até eu falei sobre a questão livres da maldição da lei, livres do domínio do pecado, agora livres porque você tem a graça de ter alcançado uma nova natureza na pessoa de Jesus, né? Glória a Deus. Agora nós temos a condição de, na nossa própria situação, na nossa fraqueza, nós temos o Espírito Santo que é conosco, o Espírito de fortaleza, o Espírito da glória de Deus, o Espírito que está sempre atuando na vida do homem e da mulher de Deus. Então é preciso que nós possamos estar firmes na presença de Deus, glória a Deus. Então as pessoas começam a desvanecer, começam a fragilizar-se, e aí vem
se torna a meter-se debaixo do jugo da servidão. Que tristeza, irmãos. Essa é uma tristeza que aconteceu no dia de Paulo e nos nossos dias não é diferente. Queira Deus que nós possamos permanecer sempre firmes. Glória a Deus. Irmãos, sei que a igreja do Senhor, né, a Assembleia de Deus, uma igreja que sempre foi pautada sobre a ética e os bons costumes, né? Eu sei que algumas pessoas hoje elas cansaram de algumas regras que era como fosse assim um jugo pesado para elas, e elas saíram de uma situação e foram para um outro extremo, né? E Deus, Ele não quer que você siga, claro, né? Nós temos um posicionamento doutrinário, ético, mas nós não podemos sermos assim como que obrigados. Deus não nos chama para uma vida de prisão. Deus chama para a liberdade. Quem está em Cristo está livre, mas não a liberdade para você fazer o que você quiser, não. Não a liberdade para você pintar e bordar. Não a liberdade para você entregar-se a seus próprios desejos carnais. Não a liberdade para você voltar-se novamente a uma situação de escravo. Glória a Deus. É necessário muitas vezes na nossa caminhada, quando a gente estiver se sentindo algo em nossa vida que parece que está nos subjugando novamente, a força da oração, a força do clamor, meu irmão, Deus, em nome de Jesus Cristo, ainda pode fazer ainda uma obra em nossas vidas. Glória a Deus. Nós não vamos entregar novamente esse jugo. Nós não vamos deixar que o pecado venha a senhorar-se de nós. Deus nos guarde, Deus nos livre. Em nome de Jesus, faça como os israelitas lá no Egito. Peça a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Peça a graça de Deus. E certamente, quando o cristão ele volta a ser dominado pelo jugo da servidão, a situação é lamentável. Aí é um processo contínuo, né? Você começou e você não pode parar por aqui. Você tem que continuar firme nas promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Estejamos, pois, firmes e não nos deixamos novamente debaixo do jugo da servidão. Mas o versículo chave dessa mensagem, versículo 13: porque vós, irmãos, nós fomos chamados para a liberdade. Presta atenção, fomos chamados para a liberdade. E ele vai continuar dizendo: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Glória a Deus. Então essa liberdade, esse mau uso da liberdade, certo? É exatamente enquanto a pessoa quer justificar os seus próprios vícios. É quando a pessoa quer justificar um pecado que ela não conseguiu se libertar. É quando a pessoa quer voltar àquela prática de vida em que ela outrora saiu e que ela quer voltar de novo. Então Deus, Ele quer que nós possamos permanecer exatamente firmes nessa presença de Deus, para que nós não venhamos usar de forma errada a nossa liberdade cristã. Cristo nos libertou, e agora, irmão, agora eu vou para onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu digo o que eu quiser. Calma, irmão. Os servos de Deus, eles são doutrinados, eles têm regra, está entendendo? Glória a Deus. Tem gente que quer andar desregrado, tem gente que não quer não receber uma palavra de exortação. Hoje em dia muitas pessoas só querem receber palavras de bênção, palavras de vitória. E é bom mesmo que a gente receba profecias da parte de Deus, mas quando a palavra vem, uma palavra de conselho, uma palavra de exortação, aí a gente, essa palavra não está muito boa não, eu quero mais uma palavra de triunfo, uma palavra de prosperidade, uma palavra para que Deus possa abrir as portas e me dar vitória. Irmãos, glória a Deus. A liberdade espiritual, ela começa, mas nós precisamos continuar. Os crentes da Galácia,
eles estavam querendo se submeter novamente, né, através de falsos ensinamentos, doutrinas, a exatamente algumas práticas religiosas. Pronto, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não, mas não é assim não, irmão. A verdadeira liberdade de Jesus não é um motivo para você dar ocasião à carne. Paulo vai dizer assim: permaneceremos no pecado para que a graça de Deus aumente? De forma nenhuma. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero dizer que quando nós usamos a liberdade cristã de forma indevida, é quando nós damos ocasião à carne. Uma outra coisa que eu quero mostrar a vocês é quando nós flertamos com a amizade deste mundo, né? Há uma influência da cultura, uma influência mundana, e a Bíblia está recheada de exortações. Tiago, João diz em 1 João 2,15, né? Vocês devem conhecer de qual esse versículo? O que diz? Filhinhos, não ameis o mundo, nem no que o mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4 diz que se nós somos amigos de Deus, se nós somos servos de Deus, se nós estamos servindo o Senhor, como podemos fazer uma parceria? Como podemos flertar com a amizade deste mundo? Como podemos ser dominados por uma cultura maligna, por uma cultura maléfica? Como podemos sacrificar a ética cristã? Como podemos sair de uma vida de moralidade, de santidade, para ceder às influências, à cultura, aquilo que está dominando hoje na atualidade? Nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra, glória a Deus. Não podemos ser amoldados pela cultura deste mundo, diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a forma errada de usar a liberdade cristã é exatamente isso, quando você dá ocasião à carne. É quando você começa a flertar com a amizade deste mundo mal. Irmãos, nós temos uma identidade, a verdade é essa, glória a Deus. Nós temos uma identidade cristã, servos de Deus, glória a Deus. É o maior, eu posso dizer assim, diante de tantos títulos eclesiásticos, mas é um título que você sempre deve levar. Você é ovelha do redil de Jesus. Você é servo de Jesus Cristo, glória a Deus. O servo de Jesus Cristo não flerta com este mundo. O servo de Deus, ele não é influenciado pelo engano do pai da mentira, que desde o começo desta era, desde o começo ele vem encantando as pessoas, ele vem destilando as suas mentiras. Paulo vai dizer que ele é chamado, em letra minúscula, o Deus deste século, glória a Deus. Ele engana, ele ludibria. Daqui a pouco os cristãos, né? A gente viu aí no começo do ano o bloco carnavalesco. Os crentes sendo moldados pela cultura pagã na questão de festas, que eu falei aqui do João Batista, né? Que foi morto. Daqui a pouco, né? A cultura, Deus quando estabeleceu no jardim o procedimento, e Deus disse: faça isso, não faça isso. Só era aquilo mesmo. Quando os homens sempre eles querem algo mais, querem conhecer algo mais, a curiosidade. Aí o que acontece? Se deram mal, o pecado entrou na humanidade, a geração se corrompeu, a morte passou a fazer parte. Deus estabelece o plano de salvação, o homem se tornou, e a Bíblia diz que quando o valente
ele chega na casa, ele domina a casa, ele implanta o regime na casa, ele estabelece a maneira da pessoa se vestir, ele estabelece um vocabulário, ele estabelece coisas atrativas, carnais. Mas um dia que o mais valente, ele chega na casa, ele bota para correr o valente, ele estabelece as normas, ele estabelece a regra. Aqui não é de qualquer maneira, aqui não é de qualquer jeito. Glória a Deus. Assim é o que Deus faz. O valente, ele pinta e borda, ele faz desse homem um escravo. Mas o mais valente, que é Jesus, glória a Deus, ele chega para arrumar a casa, ele chega para colocar tudo em ordem. Glória a Deus. Ele chega para dizer assim: aleluia. A partir do momento em que a verdade vos liberta, em que você conhece o Filho de Deus, você não é mais enganado, você não é mais influenciado, você não pode mais desejar, você tem um compromisso com Deus. E eu digo para todos nós nessa noite, como servo de Deus, como pecadores que somos, precisamos cada dia, glória a Deus, autoanalisar a nós mesmos, glória a Deus, e pedir: Senhor, se há em mim algum caminho mau, se existe alguma coisa que está me aprisionando nesta noite, eu quero te pedir, como os filhos de Israel clamaram por liberdade. Com Paulo, que fez uma oração, clamou, orou até meia-noite, e Deus ouviu. Claro que Paulo era um adorador por excelência, não estava preso às circunstâncias, porque tem circunstâncias que querem prender a gente. Qualquer coisinha, qualquer probleminha, a gente quer logo desistir. Mas em nome de Jesus, que os problemas não sejam mola propulsora para você galgar mais ainda o desfrutar da liberdade que nós temos em Jesus. Que o Senhor nesta noite venha me ajudar cada um de nós a colocarmos esse versículo em nossa tábua do nosso coração. Vem comigo para o texto, capítulo 5 de Gálatas. Porque vós, irmãos, nós fomos chamados a quê? A liberdade. Não usemos então dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor de Deus. Então está aqui uma palavra que nos impulsiona a nós servirmos a causa de Cristo. Glória a Deus, né? E ele continua dizendo: porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Versículo 14: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, o negócio aqui estava pegando fogo, viu? Estavam livres, mas era uma confusão grande. Vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Então, a liberdade não é para você ferir e machucar os outros, não é para você fazer o que você quiser. O Espírito Santo agora está como alguém que te policia. Eu sei que tem algumas pessoas que, né, gostam de olhar a vida dos outros, mas é importante que o Espírito Santo, ele te policia bem direitinho. Ele faz uma observação maravilhosa, e ele nos coloca e diz assim: olha, dessa forma não é desse jeito não, eu tenho coisa melhor, eu quero que você cresça, eu quero que você prossiga para o alvo, que você avance e cresça em nome de Jesus. Glória a Deus. Eis aí a palavra de Deus para a igreja local. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus, ao Senhor nesta noite. Mas eu queria que os irmãos cantassem um hino da harpa cristã. Aí, Léa, qual é, Léa? É o hino acho que é o 100.